Muito bem, estamos aqui então para nossa aula sobre como fazer abordagem e negociação com clientes de alto valor. Conseguir clientes de alto valor é fundamental para você ter um negócio sustentável. O cliente de alto valor, ele valoriza mais o teu trabalho, ele te dá maior faturamento, maior rentabilidade, faz tudo valer mais a pena. E ao contrário do que muitos pensam, o cliente de alto valor, ele não é mais difícil de atender. Ele vai demandar o mesmo nível de energia, muitas vezes, ou até menos do que aquele cliente que você cobra preços menores. Entenda o seguinte, a pessoa que tem a mentalidade de pagar mais para ter um serviço mais premium, mais customizado, ela é diferente, ela tem uma mentalidade diferente. Então vale a pena você mirar nesse tipo de cliente. E você faz isso tendo uma estratégia tanto para você prospectar quanto para você fechar essas vendas de alto valor. Você vai notar que com o mesmo esforço, ou até às vezes com menos esforço, você vai ter mais lucratividade, vai trabalhar com clientes melhores, clientes que valorizam mais o que você faz. Então isso faz tudo valer muito a pena. Então vamos lá, sem mais delongas aqui, lembrando a vocês aí que a BeMind tem a missão de direcionar as pessoas para o sucesso, essa é a nossa missão. E o que a gente vai cobrir hoje aqui? Eu vou falar sobre as únicas duas preocupações que você deve ter para ter sucesso nas vendas de alto valor. Vou falar sobre as armadilhas que te impedem de gerar sessões. Você vai entender mais sobre essa questão das sessões aí. Armadilhas que te impedem de fazer boas sessões, porque também não adianta a gente gerar sessões e não fazer boas sessões. Vou falar sobre a arte das vendas, você vai entender mais sobre a arte das vendas, o que de fato a gente deve fazer no processo de vendas. A arma secreta dos negociadores de elite. Vou revelar para você qual que é a arma secreta desses negociadores de elite. E vou falar sobre o script de vendas de autoconversão. Script capaz de gerar altas taxas de conversão em vendas de alto ticket. Legal? Mas que tipo de resultado eu tenho que me habilita a falar disso? Bom, trouxe aqui um overview de uma das plataformas que eu uso mais de uma plataforma. Trazendo aqui de maio, foi quando eu comecei a usar essa plataforma, mais ou menos ali para o final de maio, até agora aqui final de 2022, né? Então estou falando aí de 6 meses e pouco, um valor nessa plataforma de mais de 400 mil reais, tá? Trouxe um panorama dos últimos 7 dias aqui, estou gravando isso em dezembro de 2022, você vê aí mais de 61 mil reais em vendas nos últimos 30 dias e uma venda de 4 mil que aconteceu hoje, bem no dia que eu estou gravando aqui, para você ter uma noção do que é possível fazer quando você tem esse processo que eu vou te trazer. Tirei um print aqui do meu celular das notificações do que aconteceu aí de sexta-feira para cá. Estou gravando isso aqui numa terça-feira, então você está vendo aí, né? Quinta, sexta e segunda-feira aí resultados de vendas. Tirei um print de uma negociação aqui, ó. Tô gravando isso no dia 20 de dezembro de 2022. E hoje teve uma negociação aqui, a cliente fez uma contraproposta para mim aí, porque ela tem essa questão da numerologia. Ela pediu para fazer um valor aí de entrada de 4.400 e vai pagar o saldo de 13.580 em fevereiro. Então você tem noção do tipo de venda de alto valor que eu costumo fazer por aqui, tá? Não estou mostrando isso para ostentar, para mostrar coisa do tipo, é para você entender quem sou eu, né? E mostrar que de fato eu sei do que eu estou falando. Estou trazendo um sistema, estou trazendo um jeito de olhar para as vendas que realmente funciona, eu faço na prática, não é só teoria, legal? Então eu quero falar para você que existem as únicas, né? Só existem duas preocupações, as únicas duas preocupações que você deve ter para ter sucesso nas vendas de alto valor. Ou seja, às vezes a gente fica pensando que tem um monte de coisa para a gente olhar, a gente fica desviando o nosso foco, a gente fica pensando que existe, né, uma parafernália de coisas que a gente tem que se preocupar para poder vender alto valor. E eu vejo muita gente pensando assim, mas um dia quando eu tiver autoridade, aí eu vou vender mais caro.
Um dia, quando eu tiver um Instagram cheio de seguidores, aí eu vou vender mais caro. Um dia, quando eu tiver um YouTube com milhares de inscritos, daí eu vou vender mais caro. Ou então, um dia, quando eu me tornar mais velho, ou quando a minha empresa tiver 20 anos, ou então quando eu aparecer na televisão, aí eu vou poder vender mais caro. E nada disso é verdade, isso tudo são desculpas que a gente cria para nós mesmos, para desviar do trabalho que a gente tem que fazer. E muitas vezes você não teve acesso, eu entendo, talvez você não tenha tido acesso a esse tipo de informação que eu estou trazendo para você. Eu fui buscar isso fora, fui buscar isso nos Estados Unidos, estou trazendo para você e estou querendo tirar das suas costas essa preocupação. Você só precisa se preocupar com duas coisas se você quer mudar a sua realidade, alcançar os seus sonhos, mudar completamente a tua forma de fazer negócios e os resultados que você está colhendo. Existem duas coisas que você precisa fazer para você vender alto valor com consistência. São só duas coisas, eu vou falar aqui. A primeira delas é você gerar sessões de diagnóstico. Tem gente que vai chamar essa sessão de sessão estratégica, tem gente que vai chamar de reunião de vendas, tem gente que vai chamar de outro nome, não importa. Na essência, o que é essa sessão de diagnóstico? É um momento que você vai ter com o seu cliente, que é o tomador de decisão, tem que ser o tomador de decisão, tá? É um momento que você vai ter com ele, em que você vai fazer um diagnóstico do momento atual que ele está vivendo e de qual é o futuro que ele deseja alcançar. Então você faz um diagnóstico nessa sessão, você traz clareza para o teu cliente de onde ele está, onde ele quer chegar, e você mostra que você entendeu perfeitamente qual o problema que está impedindo ele de alcançar aquilo que ele mais deseja. Essa sessão de diagnóstico é fundamental, você precisa gerar sessões de diagnóstico. Então, gerar o teu trabalho, a tua primeira preocupação é gerar um volume de sessões com o teu cliente perfeito, o cliente que você de fato quer ter. E essa sessão pode acontecer no telefone, pode acontecer no Zoom, numa videoconferência, pode ser presencial, não importa, tá? Eu gosto muito do telefone. Telefone é o que mais gera vendas, é o modelo que mais dá resultado. Por quê? O ser humano, ele é muito visual e ele tende a se distrair muito facilmente, tá? Então, se você vai para o Zoom, ele além da sua voz, ele tem outras coisas para se preocupar. Ele pode ficar olhando para o fundo, ou sei lá, para os seus olhos, para o seu cabelo, para a sua roupa, ou coisa do tipo, sei lá, qualquer coisa. Qualquer coisa pode distrair o teu cliente e fazer ele não ficar tão concentrado quanto ele deveria. Quando você fala ao telefone, é como se a sua voz fosse o único ponto de atenção para ele. Né? Às vezes até a própria voz deles fica sendo o único ponto de atenção. E isso muitas vezes faz também a imaginação dele aflorar, ele imaginar o futuro, ele sentir a dor do problema que ele está vivendo, do momento que ele está vivendo. Então eu gosto muito do telefone. O telefone tende a dar uma taxa de conversão maior, tá? E é mais fácil você passar autoridade também pelo telefone, porque Zoom é muito legal, gera mais conexão, etc, etc. Eu gosto mais de usar videoconferência para dar aulas do que para fazer vendas. Às vezes o cliente insiste, ele quer fazer a sessão no Zoom, e muitas vezes eu acabo cedendo, algumas vezes eu acabo cedendo, porque no final das contas, se é para a pessoa é tão importante, ela está externando que para ela é importante, talvez tenha algum motivo, ela quer talvez ganhar confiança, ela se sente mais confiante olhando nos seus olhos ou coisa do tipo, né? E lógico, reuniões presenciais, elas têm um poder. Para vender um ticket mais alto, muitas vezes o cliente vai exigir que você faça a visita, que você vá até ele, ou ele quer ir até o teu escritório, quer visitar você, quer te olhar nos olhos, quer apertar tua mão, etc, etc. Isso também acontece muito. Às vezes em eventos, em feiras, é natural que isso aconteça também, essa negociação em loco, né, presencial. Então existem essas formas, mas basicamente, no final das contas, o formato não importa. O que importa é que seja um momento em que você vai ter com o seu cliente e que você vai levantar algumas informações, você vai fazer um diagnóstico antes de oferecer o produto, o serviço, antes de oferecer o que você tem para oferecer para ele, tá? E por que eu gosto de usar
esse exato nome, sessão de diagnóstico, para que você se lembre do médico. O que o médico faz? Ele faz um diagnóstico. E depois que ele faz um bom diagnóstico, ele vai recomendar o tratamento para você. E quando ele recomenda o tratamento, se o diagnóstico foi bem feito e você ganhou, né, e você confiou, ele ganhou a tua confiança, você tende a não questionar o tratamento. Então, o médico fez um bom diagnóstico, fez exames, te examinou, fez as perguntas, ele está ali analisando, você tem sintomas e ele está ali te analisando, fazendo o diagnóstico, e aí ele recomenda, por exemplo, uma cirurgia. Você tende a acatar o tratamento. E é exatamente a mesma coisa que a gente quer gerar para os nossos clientes. Essa confiança, essa autoridade através de um diagnóstico bem feito, para que ele perceba que você entendeu exatamente o que ele está vivendo e o que ele precisa. E dessa forma, na hora que você recomendar o teu produto, o teu serviço, ele acate, né, como um tratamento para resolver o problema que ele tem. E a segunda preocupação que você tem que ter, para você ter esse tipo de resultado, é fazer boas sessões de diagnóstico. Então, tira da mesa todas as preocupações, todo esse mundaréu de coisas que tem que ser feito. Entenda o seguinte: as atividades que você tem no seu dia a dia. Você é um mentor, você é um consultor, você é uma pessoa que vende produtos e serviços de alto valor. Quais são as duas únicas preocupações? Gerar sessões e fazer boas sessões. E isso te traz uma clareza enorme, absoluta, que inclusive serve como um baita de um balizador da tua produtividade. Analise os seus dias, analise um dia seu de trabalho. Se você tiver feito qualquer coisa que não te ajude a gerar sessões e não te ajude a fazer sessões, boas sessões, você procrastinou. A verdade é essa. Então, assim, teu papel é gerar sessões e fazer boas sessões. Qualquer outro tipo de atividade, qualquer outro tipo de coisa que você estiver fazendo que não te ajude a gerar sessões de diagnóstico, mais sessões qualificadas, com pessoas que pertencem ao perfil de cliente que você quer ter. Ou você não trabalhou para fazer boas sessões, ou então para melhorar a tua performance nas sessões, você está perdendo teu tempo e tua energia. Tá? E eu vejo muita gente que quer ser mentor, quer ser consultor, quer ser treinador, etc., fazendo um monte de coisa, mas não está fazendo o básico. É por isso que você vê a gente produzindo, às vezes, muito conteúdo, engajando em rede social, se preocupando com um mundaréu de coisas, mas não está fazendo esse básico aqui bem feito. Né? Quem faz esse básico bem feito tem resultados. Como é que eu consigo ter resultados? Né? Eu mostrei para vocês ali 6 meses de trabalho numa única plataforma. Eu vendo por Pix, por boleto, outras plataformas que eu uso, então consigo ter faturamento de 7 dígitos, mesmo sem ser uma celebridade, mesmo sem viver o dia inteiro nas redes sociais. Por quê? Porque todos os dias eu analiso. Estou gerando sessões? Estou fazendo boas sessões? Eu tenho esse norte. Eu sei exatamente para onde eu estou indo. Então, eu consigo usar minha energia da maneira correta. Eu vejo que muita gente perde energia fazendo um monte de coisa que não ajuda eles a gerar sessões e fazer boas sessões. E não tem milagre. Se você não tem o perfil de cliente certo, chegando até você, pronto para receber tua oferta, e você não consegue conduzir uma conversa de vendas a ponto de você fazer a oferta, dificilmente você vai conseguir vender alto valor, tá? Então, quero trazer para você uma noção aqui de matemática básica. Existe uma matemática básica que você precisa respeitar para você poder ingressar e para você poder se manter nesse mundo do alto valor. Primeira coisa básica que você precisa saber, e por incrível que pareça, quando eu faço os meus diagnósticos com os meus clientes, muitos não conseguem me responder, é isso: quanto você quer faturar? Pergunta para a pessoa: quanto que você quer faturar? E a pessoa não parei para pensar nisso. Então você não tem um negócio, você tem um hobby. Se você não sabe quanto você quer faturar no trimestre que vem, no ano que vem, no mês que vem, você está jogando dados ao acaso, você está brincando com a sorte. Você tem que ter número, você tem que ter uma métrica.
Se você não sabe quanto você quer faturar, você não vai faturar. Ou você vai ficar sem saber se tá bom, se não tá bom, e você não sabe o que tem que fazer para bater as suas metas, né? E eu fico assustado às vezes que eu converso, né, com pessoas de vários mercados, inclusive de outros mercados, e às vezes eu já me deparei assim conversando com clientes e até às vezes com empresários que faturam às vezes 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões ao mês, empresas já tomando um certo porte, tamanho, empresa crescendo, tem funcionário, tem uma série de responsabilidades, e o cara não sabe quanto que ele quer faturar. E eu gostaria de dizer que isso é raro, mas não é. Isso às vezes é o padrão, né? Então, quanto você quer faturar? Você tem que ter isso em mente. Segundo ponto, quanto você cobra? Se você não tem um levantamento do ticket médio, né, e você não precifica da forma correta aquilo que você faz, né, fica difícil você ter clareza de quanto você precisa vender. Então você tem que saber quanto você quer faturar, qual é o ticket médio, então quanto que você cobra em média, quanto custa para ter um cliente. Então aí as coisas começam a encaixar. Eu sei quanto eu quero faturar. Ah, quero fazer R$1 milhão ano que vem. Beleza, R$1 milhão no ano dá 83 mil, 84 mil reais por mês. E quanto que eu cobro? Ah, eu cobro 5 mil. E quanto que custa para ter um cliente? Custa 2 mil. Beleza, então tá tudo resolvido. Custa 2 mil para ter um cliente, eu recebo em média 5 mil para cada cliente que eu tenho, eu preciso, estou querendo faturar aí na casa de 85 mil, então eu preciso de... Aí me pegou, né? Agora tem que fazer conta de cabeça aqui. 85 divididos por 5, vou até fazer a conta aqui para não falar errado, não passar vergonha na aula. Preciso de 17 clientes. E para eu ter 17 clientes todos os meses, eu sei que me custa R$2 mil para ter um cliente, eu preciso investir 34 mil. E aí, esses números são bons ou ruins? Não são nem bons nem ruins. São números, é uma matemática. Eu tenho que investir todo mês 34 mil, né? Aí você vai falar, não, mas tem oscilação, tem sazonalidade no meu mercado. Eu sei, mas é uma média. Se você sabe quanto você quer faturar no ano, você consegue ter noção de quanto você vai precisar investir. Então, para faturar 85 mil, precisa investir 34. 85 menos 34 vai me dar um lucro de 51. E eu vou estar atendendo aí 17 clientes. Esses números fazem sentido? Eu consigo atender 17 clientes todos os meses? Eu consigo investir 34 mil reais? Eu consigo pagar as minhas contas e viver o estilo de vida que eu tenho com esse lucro de 51 mil? Que não é um lucro líquido, né? É um lucro bruto. Tá dentro? Tá dentro. Vamos embora, vamos fazer o que tem que ser feito. Não tá dentro? Então você vai precisar corrigir. Você vai precisar diminuir ou aumentar a tua meta de faturamento, diminuir ou aumentar o ticket médio, aumentar ou diminuir os investimentos, aumentar ou diminuir a equipe. Você começa a saber entender os teus números, matemática básica, tá? E num nível mais profundo, né, que se desdobra ali do quanto custa para ter um cliente, você precisa entender quanto custa para gerar uma sessão. Então, quanto custa para você ter um cliente sentado na tua frente? Né? Sentado, coloca entre aspas, pode ser no telefone, pode ser no Zoom, pode ser presencialmente. Quanto que custa para você colocar uma pessoa sentada na tua frente ou na frente do teu vendedor? Pode ser que você tenha um time de vendas, pode ser. Depende do tamanho, depende do nível de escala que você está. Se você sabe quanto custa para ter uma sessão, e digamos que você saiba a média, né? Quantas sessões você precisa para ter um cliente, você começa a entender se os números, né, e o que está acontecendo está dentro daquilo que você previu, né, que você fez a previsão. Inclusive, isso serve para você ter um norte, saber se você está indo bem, se o teu desempenho de conversão está bom ou não, se você está
se você tem um problema em venda, se você tem um problema em marketing, né? Que a função do marketing é gerar essas oportunidades. E a função das vendas é converter essas oportunidades em clientes. Então você começa a saber, bom, por exemplo, para você ter um time comercial, para você ter vendedor, você precisa saber quanto que esse vendedor precisa performar. Então, se eu colocar 10 oportunidades de vendas, quantas ele precisa converter em média para eu saber que ele está performando bem. Se ele está abaixo, eu preciso treinar, preciso resolver. Se está acima, beleza. Balizador, inclusive, para eu ajudar os demais, mostrar para os demais que é possível, entender o que ele está fazendo, que está dando certo, para eu poder treinar os demais para também dar certo. Número é tudo, métrica é tudo. E eu vejo muita gente, infelizmente a maioria também dos empreendedores, não sabe os números, não sabe a matemática básica do seu negócio, depende da sorte, depende do acaso, fica perdido, né? Às vezes não sabe o básico que é, né? Quanto que eu preciso faturar, qual que é o meu ponto de equilíbrio, ou seja, qual que é o faturamento que eu tenho que ter para pagar todas as minhas contas, para não ter nem lucro nem prejuízo. Quantas vendas eu preciso fazer para que a minha empresa fique no 0 a 0. Esse tipo de número você precisa ter, tá? E aí, então, você já entendeu que você só precisa se preocupar com duas coisas, que é gerar sessões e fazer sessões. Não importa se você está começando, não importa se você está escalando, não importa em que nível você esteja como mentor, como consultor, não importa, ou às vezes um prestador de serviço, não importa. Você precisa focar em gerar sessões e fazer sessões. Só isso. Só que existem algumas armadilhas. Então, existem armadilhas que te impedem de gerar sessões. Eu vou falar sobre elas aqui agora. A primeira delas, essa aqui, inclusive, eu coloquei por primeiro porque eu quero conversar com você sobre isso. Entenda o seguinte, você quer vender seu produto, sua mentoria, seu serviço, sua consultoria. Você quer vender, legal. Só que você tem que aceitar que as pessoas para quem você quer vender não sabem e nem querem saber o que é isso. Como assim? Entenda o seguinte, o teu produto, o teu serviço, a tua mentoria é um mal necessário para as pessoas. Se elas pudessem estralar os dedos e ter o resultado, elas fariam. Tá? O teu cliente ele só quer o resultado. Ninguém compra um serviço, ninguém compra um produto, ninguém compra uma mentoria, uma consultoria porque gosta. As pessoas compram porque elas querem um resultado. Enquanto você ficar falando do produto, do serviço, da mentoria, você vai perder vendas. Por quê? Você está falando aquilo que não interessa para o teu cliente. Então, se você quer vender mais, se você quer gerar mais sessões, se você quer gerar o desejo nas pessoas, e esse desejo é o que vai fazer elas agendarem essa sessão, reservarem um tempo da vida delas, perder esse tempo com você, é esse desejo, essa necessidade, essa percepção, né, de valor. Para gerar isso na mente das pessoas, você precisa falar daquilo que interessa para elas, não para você. Quando você ficar falando da mentoria, do produto, do serviço, da consultoria, você está falando do que interessa para você. Você tem que parar de falar do que interessa para você, ou seja, no teu marketing, na tua divulgação, em toda a comunicação, você tem que falar daquilo que interessa para as pessoas. E para as pessoas interessa o resultado. Tá? Então, às vezes você entra em detalhes muito técnicos, às vezes você fala de coisas que são para você importantes, você esquece de falar aquilo que é importante para a pessoa, às vezes você esquece de falar ou você deixa de falar na linguagem que ela vai entender. E isso é um grande problema. Então, essa é uma armadilha que impede muita gente de gerar sessões. A segunda armadilha que tem é você não saber quem você quer atrair, quem que você quer trazer, quem que você quer trazer para sentar na tua frente, quem que você quer trazer para o telefone, para o Zoom, quem que é a pessoa, especificamente quem. Tá? Por não saber às vezes quem, ou achar que é todo mundo, você tem dificuldade de ter uma comunicação ajustada, específica, que faça a pessoa ficar com aquele sentimento assim de, poxa, esse cara está falando comigo, ele está falando para mim. Tá? Então você precisa saber quem você quer. E principalmente, quem você quer afastar. A grande chave para você gerar sessões qualificadas, que realmente têm chance de gerar vendas de alto valor, é você saber quem você não quer.
Porque nosso tempo, os nossos recursos, né? Então, o teu investimento de tempo, de dinheiro, ele tem que ser usado da maneira correta para você ter resultado. Se você não sabe quem você quer afastar, você atrai todo tipo de gente. E aí você vai gastar teu tempo, o tempo do teu time, o teu dinheiro, você vai gastar toda a tua energia com as pessoas erradas, aquelas que não vão comprar de você, ou pior ainda, se comprarem vão te dar dor de cabeça. Saber quem você não quer como cliente é tão ou mais importante do que saber quem você quer, tá? Outra coisa, você precisa também, né, tá dentro das armadilhas aí que te impede de gerar sessões, é não saber quem são seus concorrentes. Ter concorrentes não é ruim. O problema é você não saber quem são os concorrentes e o que eles fazem. Se todo bom negócio, todo bom mercado tem concorrência. Se não existir concorrência, é porque não tem demanda, tá? Então, assim, é besteira você ficar tentando entrar num lugar onde não tem ninguém atendendo, porque aí, basicamente, assim, ó, 99% das vezes, você vai estar tentando vender algo que ninguém deseja. E você vai ter muita dificuldade, tá? Agora, para concorrer do jeito certo, você precisa conhecer os teus concorrentes para saber como eles comunicam, o que eles oferecem, para que você possa oferecer, comunicar com um diferencial. O segredo é entrar em mercados concorridos com diferencial. Não é ficar tentando achar o lugar maravilhoso onde todo mundo quer comprar de você e ninguém concorre com você, porque isso é utopia. Tiago, mas tem um cara lá que ele criou uma solução no mercado que era um total oceano azul, ou seja, ele criou uma inovação maravilhosa e com isso ele bombou de vender, ele ficou rico, a empresa ficou gigantesca. Essa é a exceção da exceção da exceção. Esses são os famosos inventores, né? Aquele cara que criou algo que é totalmente fora da curva, né? Então, eu vou dar o exemplo do Elon Musk. O cara foi lá e criou uma empresa de lançar foguete. E com alto nível de tecnologia, cara totalmente inovador, criou um mercado todo novo, competindo com, né, na verdade não compete com ninguém, porque dificilmente alguém vai conseguir lançar um foguete, ainda mais fazer o que ele faz, que não só lança, mas faz o foguete voltar de ré e aterrissar de volta para usar de novo. Só que eu estou partindo do pressuposto que você que está me assistindo não é como o Elon Musk. Tá? Se você for, ótimo, mas dificilmente você vai estar aqui, você já está fazendo outra coisa nesse momento. E não tem problema, porque 99,9% das pessoas não são especiais assim. E nem devem tentar ser. Se você é comum, se você é uma pessoa como eu, uma pessoa normal, o que você tem que tentar fazer? O trabalho. Entender mais do seu público, entender dos seus concorrentes, se diferenciar, gerar sessão e fazer boas sessões. É isso. Tá? Sem complicação. Então não precisa ficar sendo o professor pardal que quer inventar algo do nada, mas também não dá para ser um completo leigo que não sabe quem que é o concorrente. Entenda o seguinte, concorrência não é só não são só outras pessoas que fazem exatamente a mesma coisa que você. Todo mundo que fornece para o seu cliente, todo mundo que de alguma forma disputa a atenção do seu cliente concorre com você. Então às vezes você é lá um consultor financeiro e você quer vender consultoria financeira. Mas um software, uma planilha, às vezes até mesmo o não fazer nada concorre com você, porque o empresário, às vezes o cara que você quer atender, ele vê vantagem em simplesmente não controlar as contas dele. E isso concorre com você. Você tem que entender nesse nível, que concorrência não é só direta, tem concorrência indireta. Então é aí que você começa a entrar num nível de entender de verdade como as pessoas pensam, o que vem sendo oferecido, o que elas já estão comprando, e aí você consegue cavar, né? Encontrar o seu lugar no mercado para você se diferenciar e para você ter clientes. E essa pergunta aqui, né, uma outra armadilha, né? Não saber por que alguém deveria escolher você, não conseguir responder essa pergunta. Incrivelmente, muitos empresários não sabem responder essa pergunta. Você pergunta para o cara assim, legal, entendi o que você faz, mas por que alguém deveria escolher você e não o seu concorrente?
E aí muitas vezes vem aquelas respostas genéricas, aquelas respostas que uma resposta que não quer dizer nada, do tipo assim: "Ah, porque a gente atende bem, porque a gente entrega qualidade, porque a gente tem um atendimento humanizado", coisa do tipo assim. Que é o inglês, é o diferencial para inglês ver, né? Você não sabe o que responder, você responde essas coisas. Ah, porque a gente atende bem. Cara, isso é tua obrigação. Atendimento humanizado. Pô, então quer dizer que o teu atendimento não é feito por robô. Legal, mas todos os teus concorrentes também, né? Só seria um diferencial se todos os teus concorrentes atendem como com robôs, daí você coloca atendimento humanizado como diferencial. Ok, mas tipo, na maioria das vezes não é isso. Então, se você não consegue responder de verdade essa pergunta, por que alguém deveria escolher você e não qualquer outro, é porque você precisa trabalhar melhor na tua comunicação, no teu marketing, fazer uma pesquisa mais aprofundada. E essa é uma armadilha que impede muita gente de gerar sessões com clientes qualificados, tá? E essa questão aqui, né? A armadilha do querer parecer inteligente, né? Responda a pergunta: uma criança entenderia o que você está oferecendo para o participante, para o teu cliente? O segredo para você gerar mais sessões, para você ter uma comunicação mais alinhada, para você ter mais clientes, é você transformar o que é complexo em algo simples. Muitas pessoas, até por um pensamento mais antiquado, mais atrasado, ainda pensam que transmitir autoridade falando bonito, inventando termos, mostrando que conhece tecnicamente muito sobre o que faz, elas tentam ganhar autoridade dessa forma forçada. Quando na verdade, você ganha autoridade de verdade, não é quando você parece inteligente, é quando você faz o seu cliente se sentir inteligente. Então você pega algo que é complexo, problema que é relevante, teu cliente está vivendo um problema, teu cliente tem um sonho, um desejo de alcançar um resultado e não está conseguindo ainda, ele tem um problema, e você mostra de forma simples, você simplifica, você mostra que ele vai conseguir alcançar o resultado, você torna as coisas mais fáceis, mais simples, mais palpáveis, mais tangíveis para ele, você faz ele se sentir especial, você faz ele se sentir inteligente, faz ele se sentir em vantagem por estar tendo a oportunidade de ter você ajudando ele. Ele se sente inteligente por ser o seu cliente. Essa é a chave. Não é você ficar parecendo inteligente para as pessoas. Normalmente, tem gente que usa termo técnico, que fica esfregando certificado e coisas do tipo na cara do cliente para parecer que é bom. Mas o cliente fica se sentindo não entendido. Ele sai com a sensação assim, pô, esse cara não entendeu exatamente o que eu estou vivendo. Então você perde às vezes muito cliente por tentar parecer ser inteligente. Então inverta isso, tá? Faça ele se sentir inteligente. E alguma das armadilhas aqui ainda continuando, né? Que te impede de gerar sessões. O medo de interromper as pessoas. Entenda o seguinte, você sempre vai estar interrompendo o dia de alguém. Você é pago para ouvir não. A maioria das pessoas que você vai impactar com as suas mensagens não vão avançar. A maioria das pessoas que você tentar trazer para uma sessão não vai avançar para essa fase. A maioria das pessoas que você trouxer para uma sessão não vai comprar de você. E está tudo bem. Você é pago para ouvir não. Quanto mais você é rejeitado, mais clientes você tem, mais dinheiro você ganha. E essa é uma verdade dolorosa. A grande maioria das pessoas se sente muito mal, tem muito medo da rejeição, se sente muito mal em interromper alguém. E nesse livro aqui que eu trouxe, a capa, que eu recomendo fortemente, Prospecção Fanática aí do Jeb Blount, ele fala exatamente sobre isso, sobre o quanto as pessoas evitam fazer sessões, fazer reuniões, oferecer o seu trabalho, prospectar, mostrar que tem a solução por medo de ser rejeitado, sendo que ser rejeitado é o dia a dia de quem tem sucesso.
porque a grande maioria das pessoas não vai comprar de você e tá tudo bem. A grande maioria das pessoas não compra de você. E isso é perfeitamente natural. Então, quando você começa a entender os seus números, você entende, bom, eu preciso impactar um número X de pessoas para que uma porcentagem dessas pessoas avance para uma sessão comigo, para que uma porcentagem dessas pessoas que vão para uma sessão comigo se tornem meus clientes, e uma porcentagem desses que se tornem meus clientes se tornem meus fãs, meus clientes recorrentes, me indiquem. Quando você entende que o jogo é assim, você começa a entender o seguinte: quanto mais eu for rejeitado, quanto mais não eu ouço, né? É porque eu estou impactando mais gente. Por consequência, eu estou tendo mais clientes e estou vendendo mais. Outra coisa que ele fala nesse livro, que é muito bacana e que é uma grande armadilha, é a regra dos 30 dias. Ou seja, o que é essa regra? O que você faz em 30 dias vai impactar nos seus próximos 90. Então, se você tem um mês ruim de vendas, não é porque o mês é ruim, não é porque a lua está minguante, não é porque você está no inferno astral, não é porque você não é bom. É porque há 90 dias atrás você falhou na prospecção. Você não gerou o número de leads que precisava gerar, você não impactou o número de pessoas que precisava impactar, você não fez o número de abordagens que precisava fazer, você não fez o tráfego como deveria ser feito, você falhou 30 dias atrás, você está pagando agora. O que você faz agora impacta nos seus próximos 90 dias. Então, assim, ó, e os ciclos de vendas variam conforme o produto, o serviço, mas a regra, a lógica é a mesma. O que você está fazendo essa semana vai impactar daqui a 90 dias nas suas vendas, tá? Em média. É lógico que em todo mercado, em todo movimento, você vai ter as pessoas que compram logo de imediato, você vai ter aquelas que nunca vão comprar, você vai ter aqueles que são retardatários, né, que demoram muito mais para comprar do que a média, mas em geral, você tem que entender que são janelas. O que você faz agora vai impactar no próximo trimestre. Outra questão que é uma grande armadilha é essa do merecimento. Então, merecimento é o seguinte: se está tudo bem com a tua prospecção, você está fazendo o trabalho para gerar sessões, você está trazendo os leads, você está fazendo a divulgação, você está fazendo a abordagem, prospecção, você está fazendo tudo que tem que ser feito, mas você está tendo dificuldade. Dificuldade para falar sobre o que você faz, dificuldade para vender, dificuldade. Analise se não tem uma questão de merecimento para você tomar cuidado. Se você não acredita que você merece ter bons clientes, ganhar mais, vender mais, se você não acredita lá no fundo, porque tem muita gente que fala para mim, não, eu acredito, eu mereço, mas no fundo, tem uma vozinha lá no fundo, né, uma voz dizendo assim, ó, é demais para você talvez não mereça, talvez seja muito dinheiro para você, ou coisa do tipo. Se você tem isso ainda, você precisa curar isso, senão você vai se sabotar no processo. Você vai parar de prospectar, ou então na hora da venda, na hora do fechamento, você não vai se sentir confiante, vai transmitir essa falta de confiança para a pessoa vai pular fora. Às vezes até mesmo na abordagem, na prospecção, você acaba transmitindo esse não merecimento e você afasta de você os clientes, os bons clientes. E se você às vezes não confia no produto, no serviço, você não confia 100% no que você faz, você precisa ser brutalmente honesto com você mesmo e fazer o trabalho. Então vai estudar, vai se aprofundar, invista em conhecimento, invista em se aprofundar, invista em melhorar o produto, o serviço, invista em resolver isso. Se você não acredita que merece, se pergunte, o que eu preciso fazer então? O que eu preciso resolver? O que eu preciso fazer para que eu possa aceitar que eu mereço? Então, às vezes, isso tem muito a ver com preço. Muitas vezes as pessoas cobram mais abaixo do que deveria, cobram um preço que não é justo, porque elas não acreditam que merecem. Então, resolva isso. O que você precisa fazer, então, para acreditar que merece cobrar o preço
que merece ter esse tipo de cliente. Seja honesto com você mesmo para você não sofrer, tá? Outra armadilha que impede você de gerar sessões é não ter um funil básico de vendas. Um funil básico de vendas já resolve o seu problema. O que é um funil básico de vendas? Eu falei aqui, eu dei para você já a noção aqui, sem falar de funil, que basicamente é assim, você não vai vender para todo mundo. Não existe isso. Você vai vender para um percentual pequeno das pessoas que você impacta. Então, funil é isso. Você sempre vai estar impactando um número maior de pessoas. Um número menor, reduzido, uma porcentagem, vai avançar no processo. Um número ainda menor vai avançar para a fase final. E um número ainda menor vai, de fato, comprar de você. E ainda menor o número das pessoas que vão se tornar verdadeiros fãs, clientes recorrentes que compram, recompram, te indicam, enfim. Isso é um funil. E hoje a gente, com a internet, hoje com o acesso que a gente tem, é muito mais fácil. A gente tem a condição, mesmo trabalhando sozinho, né, o famoso eu empreendedor, né, eu negócio de um homem só, você consegue, tá? Com processo básico, você consegue trazer um número bom de pessoas, impactar um número bom, fazer elas avançarem, se tornarem seus leads, ou seja, trocarem o contato delas por um material seu, seja uma aula, seja um material escrito, áudio mesmo, não importa. Você consegue fazer as pessoas que não te conhecem começarem a te conhecer através de um material, alguma coisa, em troca do contato, para você poder contactar elas e você poder gerar essas oportunidades, essas sessões. Um funil básico já resolve o seu problema. Você só precisa gerar sessão e fazer sessão. O funil mais básico do mundo, desde que ele tenha a comunicação adequada, ele faz isso por você. E aí a provocação aqui, né? Sem CRM a essa altura do campeonato, e por que é essa altura do campeonato? CRM é basicamente um sistema em que você consegue ter o acompanhamento dos seus leads. Essas pessoas que deram a permissão, deram o contato delas para você. Se você não tem em lugar nenhum o controle disso, você não tem uma ferramenta que permita que você entre em contato com as pessoas, você não tem uma ferramenta que permita que você faça anotações conforme você conversa com as pessoas, né? Lembrando, nem todo mundo que você conversa, nem todo mundo que você faz sessão vai comprar de você no primeiro momento. Mas se você não consegue fazer follow-up, ou seja, entrar em contato novamente, continuar um relacionamento, se você não consegue fazer isso, não consegue ter anotações, você não consegue ter métricas, você não consegue ter controle, você deixa muito dinheiro na mesa. Ninguém tem uma memória tão boa a ponto de se lembrar de tudo que acontece e a ponto de, por exemplo, se lembrar daqui a 2 ou 3 meses de retomar o contato com uma pessoa que bateu na trave hoje. Se você estiver gerando sessões todos os dias, fazendo sessões todos os dias, vai dar 1 ou 2 semanas, você já nem se lembra das sessões que você fez hoje. Agora, um CRM, ele te lembra. E CRM, né, a sigla, até eu me arriscar a falar a sigla aqui, que é Customer Relationship Management. Gestão do relacionamento com o cliente. Pode parecer algo complexo, mas é super simples. É basicamente um sistema que te permite ter controle, ter gestão sobre os leads, os quase clientes e até mesmo com os clientes que você tem. E isso já foi inacessível. Teve uma época aí, algum tempo atrás, que era muito caro, que era muito difícil, que era muito complexo. Hoje em dia você tem CRMs no mercado. Os próprios autoresponders, né, que são as ferramentas que permitem que você envie e-mails para os seus clientes, já tem CRMs acoplados. Existem CRMs baratinhos, tá? Barato por quê? Porque eles dão tanto retorno que o investimento que você faz para ter eles vale muito a pena. CRM que integra com o teu Instagram, com o teu WhatsApp, com a tua ferramenta de e-mail, por preços bem acessíveis, então não tem motivo nenhum para você não usar, você não começar a ter esse controle. Se você tem muita resistência com a tecnologia, então crie seu próprio CRM, uma planilha do Excel, ou até mesmo um caderno de anotações, mas tenha anotado os contatos, os relacionamentos que você faz com seus clientes. Anote, porque dependendo da memória, é a chave para você perder dinheiro. Então eu falei sobre as armadilhas
que te impedem de gerar sessões. Agora eu vou falar sobre as armadilhas que te impedem de fazer boas sessões. Então existem armadilhas que impedem de você fazer boas sessões. E o que é uma boa sessão? Uma boa sessão é aquela que você fez todo o possível, você fez o melhor, você fez a tua parte para que o cliente possa tomar a decisão de se tornar seu cliente, né? O prospect possa tomar a decisão de se tornar seu cliente. Então, uma das maiores armadilhas, talvez a maior armadilha de todas, é você não ter script, você não tem um script de vendas, você não sabe exatamente qual o processo que você segue para fazer as vendas. Eu já peguei gente assim, tentando fazer venda pelo direct do Instagram, tentando fazer venda no WhatsApp, tentando fazer venda de forma desorganizada, artesanal, sem processo. E às vezes, a armadilha está aqui, às vezes você até vende, tem gente que vem pronta para comprar e compra de você. Mas se você soubesse o quanto de dinheiro você já perdeu por não ter um script, por não seguir um script, você não se daria o luxo de não seguir um processo de vendas. Então você tem que ter script de vendas para você e para que futuramente, ou até mesmo se for o caso de você já ter um time comercial, para que o time comercial possa seguir um script. Sem script, você não sabe o que precisa corrigir e o que tem que manter. Você não sabe o que deu certo e o que não deu certo. Você não tem métrica, você não tem base de comparação. Outro erro comum, muito comum, é você ter script, o time comercial, ou você ter um script de vendas, mas você não seguir. Eu mesmo já me peguei cometendo esse erro. Eu só fui perceber que eu estava cometendo esse erro quando as minhas vendas baixaram, minhas vendas caíram muito. E eu fui analisar, bom, eu estou gerando as sessões que tem que gerar, o perfil do cliente é o mesmo, por que eu não estou convertendo? E aí é uma outra armadilha que muitos caem, deixa eu até ver se eu coloquei aqui, não, mas eu vou falar, vou trazer de bônus aqui para você, que é não gravar as ligações de vendas, as sessões de vendas. Não tem motivo, é uma coisa chata, gravar é chato, ouvir é mais chato ainda, mas é necessário. Se você não grava suas ligações de vendas, como que você vai saber o que precisa corrigir se as coisas começarem a não funcionar? E é natural, porque ao longo do dia, ao longo dos dias, né, você vai se acostumando com o processo, você entra numa rotina, daqui a pouco você nem percebe que não está mais seguindo o script. E aí você simplesmente está improvisando. E daqui a pouco você está falando coisas que não devia falar, ou você está se posicionando de um jeito errado, e você não tem leitura. Daí você não consegue corrigir. Se você faz as vendas pelo telefone, você pode colocar um outro telefone ou mesmo computador com um gravador para gravar a ligação para que você possa ouvir depois. Isso serve muito como treinamento, como autotreinamento e para você treinar outras pessoas e para você fazer análise quando a tua taxa de conversão não estiver boa, tá? Se você faz no Zoom, videoconferência, você pode colocar o teu celular para gravar. Se você faz reunião presencial, já fica um pouquinho mais difícil gravar a sessão, tá? Mas você pode fazer anotações, né? Encontre uma forma de gravar para que você possa corrigir as coisas quando as coisas não correrem bem. Eu sei que isso pode parecer chato fazer, mas pessoas que têm resultado acima da média, elas fazem coisas que não são legais também. Tá? Quem só faz o que quer é criança, né? A gente adulto tem que fazer o que tem que ser feito. Outra armadilha que impede você de fazer boas sessões é volume baixo de sessões. Se você é igual a um jogador de futebol que joga pouco, né? Como é que você vai alcançar a excelência no que você faz se você faz pouco? Você fica destreinado. Um exemplo que o pessoal usa muito é do Messi, né? O Messi ganhou aí a Copa do Mundo, foi melhor do mundo 8 vezes, tem não sei quantos gols, está quase chegando em 1000 gols. Mas uma coisa que pouca gente fala é que o cara já jogou mais de 1000 partidas. Para cada partida você coloca aí uns 4 treinos, pelo menos. Então são 4000 treinos. Fora o que ele fez quando era criança.
é talentoso. Mas se ele não tivesse um alto volume, não teria alcançado nem metade, né? Nem um terço do que alcançou. Volume é importante para você alcançar a excelência. O baixo volume de sessões faz você ficar destreinado, faz você ficar inseguro, faz você cometer erros bobos, faz você ficar sem confiança. Tá? Então, trabalhe para gerar sessões em volume. A terceira armadilha, e é muito importante, muitas pessoas se julgam bons vendedores e perdem muitas vendas, muitas vezes por causa disso aqui. Fala muito, fala demais, fala mais do que deveria. E você tem que entender o seguinte, o processo de vendas é assim. O produto é um detalhe. Começa por aí. Tem muita gente que já vai com foco total no produto, no que vai vender e tudo mais, e isso é um detalhe. O que é de verdade o processo de vendas? Você tem de um lado uma pessoa com problema, tentando entender se ela vai conseguir resolver o problema dela, se o que você tem para oferecer para ela vai finalmente levar ela até o futuro que ela deseja ter. E do outro lado você tem alguém que quer oferecer uma solução, tá? Só que tem um jogo, tem uma guerrinha silenciosa acontecendo dentro da cabeça da pessoa que está ali prestes a tomar a decisão, que é assim, ela sempre pode procrastinar, deixar para resolver o problema depois, procurar outra alternativa, ela sempre pode resolver depois, deixar para amanhã, não tomar a decisão. Então ela está ali pensando, ela está muito mais pensando nela e nessa guerra interna mental que ela está vivendo do que em você e no produto. Ela está pensando, vou dar esse passo para resolver o problema que eu tenho ou não? Vou tomar uma decisão ou não? Vou deixar para depois ou vou tomar uma decisão? Essa guerra é muito forte interna ali na mente dela. E o que acontece quando o vendedor fala muito? Muitas vezes ele fala muito na expectativa de que ele vai argumentar e vai ajudar a pessoa a tomar a decisão. Só que, na maioria das vezes, quando ele fala muito, acontece justamente o contrário. Ele dá munição para a pessoa justificar o não, ou deixar para depois dela. Então, o cara está ali naquela guerra mental, toma decisão, não toma decisão, vou resolver o problema agora, vou resolver depois, ano que vem, depois da eleição, depois do carnaval. Ele está ali, naquela guerra mental. E daí tem um vendedor falando pelos cotovelos. Está falando, nada daquilo que está falando importa. Até que ele fala uma coisa que levanta uma objeção. Levanta um problema que ele não tinha nem pensado. Do tipo assim, ele está colocando benefício, ele está colocando coisas que para ele é importante, e o cara aqui que está falando, mas então vai ser difícil, ou vai ser complicado. Tal. Às vezes você cria um motivo para a pessoa deixar para depois. E isso é mais comum do que parece. Muita gente perde vendas porque fala mais do que deveria. O processo de vendas você não vai ganhar, você não vai vender mais, você não vai conseguir mais clientes, muito menos clientes de alto valor, porque você fala muito. E por que talvez foi criado esse padrão, né? A gente vê muitas coisas na televisão, em filme, a gente tem um padrão na sociedade de pensar que o vendedor bom é aquele que fala muito, é aquele que gesticula muito, é aquele que argumenta muito, é aquele que é muito extrovertido, é aquele que convence os outros, até mesmo que engana os outros. Só que isso não é verdade, principalmente para cliente de alto valor. Você não está numa feira vendendo banana, que daí você fica lá gritando mais alto para chamar atenção, você fica lá fazendo guerra de preço, dando desconto, fazendo piadinha. Não é isso. Você é um vendedor de alto valor. Você tem que ter a postura de um vendedor de alto valor. Pode observar. Você não vai entrar na loja da Ferrari e ver um cara gesticulando pra caramba lá. Ou então tentando convencer o cara que a Ferrari é boa. Não vai ver, tá? Outro problema que tem a ver com isso também é você estar muito apegado à venda. Quando você está muito apegado à venda, você tende a falar muito.
você tende a gesticular muito, você tende a demonstrar desespero. E muitas vezes não é nem o que você fala, é o como você fala. A pessoa percebe na tua entonação, a pessoa percebe no teu olhar. Ela tem vendedor que chega a suar, né? Esse apego à venda faz a pessoa recolher. Porque a pessoa fica pensando assim, poxa, se ele precisa tanto vender, pode ser que tenha uma armadilha aqui para mim. É uma questão até de sobrevivência, né? Nós, ao longo do tempo, ao longo da nossa evolução como espécie, nós desenvolvemos os nossos sentidos, nós temos uma questão emocional muito forte, nós temos uma questão que vai além do racional, que assim, a gente percebe na voz, no timbre de voz, a gente percebe nos gestos, a gente percebe na maneira de falar, nos olhares, o perigo. Se tem alguém querendo muito fazer algo, você inverteu a polaridade da necessidade. Porque, vamos parar para pensar, você tem um produto de altíssimo valor que resolve um problema relevante para a pessoa. Quem que precisa mais da venda? É quem está comprando. Ele tem o problema, ele quer resolver o problema. Ele precisa mais de você do que você dele. E se você começa a falar demais, demonstrar que está apegado à venda, você inverteu essa polaridade. Ele tende a correr de você. Venda é confiança. Se a pessoa não confiar em você, não confiar no produto e não confiar nela mesma, ela não vai comprar. Quando, às vezes até o produto é bom, ela precisa, mas ela sente o cheiro. E a pessoa, você vê como é sensitivo, né? Me cheirou mal, suou mal, senti que não era para mim. Confiança. Normalmente o apego à venda faz você perder a confiança do cliente. Tá? Outra coisa também que acontece muito é você querer mostrar conhecimento técnico, só que fazer isso na hora errada. A venda, ela, né, estou falando aqui de confiança, estou falando de questões emocionais e tudo mais. Tem um fator racional, sim, a pessoa quer saber se aquilo atende ela também, o lado racional do cérebro também entra na equação, tá? Não é puramente emocional, não. Mas se você começa a querer mostrar conhecimento técnico na hora errada, você às vezes desvia o cliente daquela decisão emocional, né? Às vezes o cliente está lá, né? Então, já que eu dei exemplo da Ferrari, dá exemplo de carro. O cara está lá pensando no carro, imaginando como que vai ser a reação da esposa quando ele chegar com o carro novo em casa, ou como que vai ser o olhar de orgulho do pai, da mãe para ele, ou como que vai ser a reação dos filhos quando derem a primeira volta no carro. O cara está pensando nisso, né? Ou como que vai ser o olhar de inveja do vizinho para ele. O ser humano é assim, tá pensando nessas coisas. Daí vem um vendedor chato e começa. Não, porque esse aqui é muito bom, porque ele tem 350 cavalos. Porra, cortou o embalo do cara ali, cortou, né? Daí o cara entra no racional, daqui a pouco o cara, tá, beleza, mas tem 350, a Lamborghini que eu vi a semana passada tinha 450. Aí você trouxe o cara pro lado racional, falar de especificação técnica da coisa, no momento que ele estava ali viajando, né, de realizar um sonho de infância dele. Então, só um exemplo, né? Então, demonstrar conhecimento técnico tem a sua hora, o seu lugar. E se você ficar só batendo nessa tecla de benefício, de característica do produto, você vai sempre vender menos do que poderia, tá? A armadilha também, né, já estou chovendo uma olhada aqui, que é não transmitir confiança. Então, a essa altura você já entendeu que isso vai te impedir de fazer boas sessões, né? Venda é confiança total. E pensa bem, né? Você compraria de você? Às vezes até é a forma como você apresenta, a forma como você se apresenta, a forma como você demonstra. Até tem uma questão aí que vai além da parte técnica e do que é falado, que é a comunicação não verbal, né? Então, por isso, e volto a falar, né? A importância de você analisar, de você treinar, você gravar e rever, você fazer uma autoanálise do teu processo. Você compraria de você? E se você não compraria de você, o que você precisa fazer para você se tornar comprável?
Lembrando que consultoria, mentoria, serviço de alto valor, o cara não está comprando só o serviço. Pelo contrário, ele está comprando muitas vezes você. Está comprando o teu acompanhamento, a confiança que ele tem em você, o teu nome, né? E aí, você compraria de você? Se faça essa pergunta constantemente, analise como que você pode melhorar nesse aspecto, tá? Então eu quero falar aqui também sobre a arte das vendas. Então existe uma arte, existe um processo. Vou rapidamente trazer para você o que é a arte das vendas aqui. A arte das vendas, então, é criar separação. Então, vender não é convencer, vender não é enganar, vender não é persuadir. Vender é criar separação. Um vendedor épico, ele cria a separação de uma situação agitada, ou seja, aquele cliente ele vem com problema e ele vem às vezes sem clareza. Ele não tem clareza sobre o problema, ele não tem clareza sobre as soluções, ele não tem clareza sobre o que ele está vivendo, por que ele não está tendo o resultado que ele gostaria. Então ele está confuso. No processo de vendas, com as perguntas, com o diagnóstico, você faz ele ter clareza sobre a situação atual que ele está vivendo. É isso que você deve buscar, para que ele, dessa cabeça cheia de nó, cheia de, né, que é um novelo enrolado, quando você traz clareza sobre o real problema que ele tem, ele já fica grato, ele já fica animado, porque, pô, a pior coisa que tem é você ter um problema e não saber qual que é a causa, não saber por que você está vivendo aquele problema, né? Então, voltando no exemplo do médico, por que você gosta de ir no médico? Muitas vezes, né? Aí eu exagerei de gostar de médico, mas assim, se você está com sintoma, você quer mais é ver o médico logo. Você sabe que na consulta ele não vai resolver o problema muitas vezes, mas o simples fato de você saber a causa já te alivia. Quem nunca viveu essa situação, né? Estou com sintoma, estou preocupado, vou no médico, ele faz o diagnóstico, ele me diz, o teu problema é esse. Não resolveu o problema ainda, porque você nem tomou o remédio, mas você já sai melhor do consultório. Mentalmente você já sai aliviado. Por mais que o diagnóstico não seja bom, pelo menos você sabe o que é. Né? E quer ver alguém desesperado, a pessoa tem um sintoma e o médico dizer que não sabe de onde que vem. Aí você vai ver uma pessoa totalmente desesperada. Então, nas vendas é a mesma coisa. Se você traz clareza para o teu cliente, para o teu prospect, do que ele está vivendo, ele já fica feliz. Lembre-se, pessoas felizes e que gostam de você tendem a comprar. Então, o vendedor épico ele faz essa separação da situação atual, claramente definida, e uma situação desejada claramente definida. Então, fazer o teu cliente imaginar como que é a vida, como que é o futuro, como que tem que ser o resultado, como que tem que ser a vida dele quando ele alcançar o resultado, o que ele de fato quer, fazer ele descrever com clareza o resultado desejado, é uma parte fundamental das vendas também. Então, o vendedor faz isso, traz essa clareza da situação atual, da situação desejada, e só quando essas duas situações estão bem claras, aí é que ele posiciona a oferta dele. Aí que ele vai posicionar aquilo que ele vai oferecer. Situação atual claramente definida, situação desejada claramente definida, aí entra a oferta como um encaixe perfeito. É como se fosse uma chave entrando na fechadura e girando a porta, né? Então, um vendedor épico não vende coisas, ele vende futuros. Então, entenda isso. O teu cliente não está comprando o produto, ele não está comprando a mentoria, ele não está comprando a consultoria, ele não está comprando o que você faz. Ele está comprando um futuro. As pessoas compram um futuro melhor. Elas não compram produtos. O produto é um meio para levar elas até o futuro que elas desejam ter. Se aonde ela está e onde ela quer chegar não ficar claro, não vai ter produto, não vai ter oferta que resolva. Tá? Então é isso que um vendedor faz, essa é a arte das vendas. Traga clareza sobre onde eles estão, aonde eles querem chegar e posicione a sua oferta como o meio perfeito para levar eles até onde eles querem estar. Então o teu cliente precisa se sentir entendido. Ele precisa sentir
que aquilo que você está oferecendo encaixa como uma luva para ele. Qual que é o erro que a maioria comete? Fica falando do produto, fica falando da mentoria, fica falando da consultoria, fica falando do número de horas que vai atender o cliente, fica falando do número de encontros que vai ter, fica falando dos benefícios, fica falando das características, fica falando de um monte de coisa que vai acontecer. Teu cliente não está com clareza de onde ele está, não está com clareza de onde ele quer chegar. Pode ser a melhor mentoria, a melhor consultoria, o melhor produto do mundo, ele não vai comprar. Simples assim. É por isso, anote isso, é por isso que tem gente que é muito boa no que faz e morre pobre. Tá? É possível você ser muito bom em algo e você morrer pobre, não conseguir vender? É. Por quê? Por falta dessa noção aqui. Eu estou exagerando às vezes, né? Mas assim, no final das contas, eu conheço muita gente que é espetacular no que faz e vende muito menos do que poderia. Pior, né? Existem profissionais piores, existem produtos piores vendendo 100, às vezes 1000, às vezes 100 mil vezes mais que o dele. Por quê? Porque entendeu o jogo. Entendeu que o jogo é vender futuro. Não é vender produto, não é vender serviço. Enquanto você estiver vendendo teu produto, teu serviço, tua mentoria, você vai sofrer para vender. E aí eu quero falar para você sobre a arma secreta dos negociadores de elite. E eu falo aí a arma secreta dos negociadores de elite, talvez você esteja pensando numa coisa super mega avançada, tecnológica e difícil. E você vai se surpreender. Tá? A arma secreta dos negociadores de elite é o silêncio. Numa negociação, quem fala mais, quem fala primeiro perde. Tá? Anote isso. Use o silêncio a seu favor. Porque quando você fica em silêncio, você permite que a pessoa raciocine, ela tende a te ver como mais autoridade. Quando você fala, você é ouvido. Quando você fala, você é mais cirúrgico. O silêncio vai te livrar de um monte de enrascada. Isso vale para a vida, tá? E para as vendas mais ainda. Se você fala muito, se você fala na hora errada, se você fala mais que o cliente, você perdeu. Use o silêncio a seu favor. Use um script, então. E scripts em geral, script de venda, venda consultiva, venda de alto valor, são scripts de perguntas, não é à toa. Tá? Faça as perguntas que tem que ser feita. Fique quieto, cale a boca. Ouça, anote. E quando você for falar, que seja para falar algo cirúrgico, que mata uma objeção, que faz ele pensar da forma correta, que tira uma dúvida que ele tem, ou então que seja para fazer uma outra pergunta para trazer ainda mais clareza para ele. O silêncio te coloca sempre numa posição de vantagem. Se você estiver numa mesa com pessoas que você não conhece, ou então numa reunião de negócios, ou então em qualquer ambiente, basicamente, e você fica quieto, não tem como estar errado. Já parou para pensar nisso? Se você ficar quieto, você não tem como estar errado. Quem fala se arrisca. Quem fica quieto. E isso é tão incrível que o simples ato de ficar quieto fez muitos dos meus prospects, né, que depois acabaram se tornando meus clientes, venderem para eles mesmos. O cara tá falando. Às vezes ele te faz uma pergunta, e essa pergunta que ele faz não é para você, é uma pergunta retórica. Ele faz a pergunta para ele mesmo. Se você fica quieto para esperar para saber se ele realmente te fez uma pergunta ou não, você dá a chance para ele mesmo responder. E se você falasse, talvez você desviasse a linha de raciocínio dele. Então, é muito poderoso. Ficar quieto é poderoso demais. Sem contar que ainda poupa a tua saliva, né? Você só tem a vencer, só tem a ganhar se você, em negociação principalmente, ficar em silêncio, tá? Use essa arma secreta.
use scripts de vendas de alta conversão, tá? Tiago, o que é um script de vendas de alta conversão? Aonde que eu vou ter acesso a um script de vendas de alta conversão? Então, eu vou falar para você. Coloque aqui embaixo. Eu vou colocar embaixo aqui eu vou colocar o link para você baixar um script de vendas de alta conversão. Coloque aqui nos comentários se você quer ter acesso a um script de vendas de alta conversão. Eu vou disponibilizar gratuitamente para você que ficou aqui até o final comigo e entendeu sobre as vendas, tá? Comenta aqui também se você gostou desse conteúdo, se esse conteúdo te ajudou, o que você achou, qual foi o maior insight que você teve, ou qualquer dúvida que você tenha também, não hesite em mandar, me perguntar, eu vou ter o maior prazer em te ajudar, tá bom? Então eu vou liberar para você um script de vendas de alta conversão, para você que acompanhou aqui, tá? Então, a BeMind tem essa missão e a gente é movido pelo conhecimento, somos movidos pelo conhecimento, somos BeMind. Foi um prazer ter você aqui. É um prazer ajudar você com vendas de alto valor. Se você tiver qualquer questão relacionada a vendas de alto valor, mentorias, você quer transformar o seu conhecimento em produtos e serviços de alto valor, conte com a gente, conte com a BeMind, a gente vai ter o maior prazer de te ajudar com isso, tá bom? Então, muito obrigado. Até o próximo conteúdo. Deixe seu comentário, baixe seu script. Eu te vejo na próxima.